Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 8 de dezembro. Estarei gravando a Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses. Esta Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses tem 4 capítulos e 95 versículos. Então, ouça o capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A fé e a caridade dos colossenses. Oração de Paulo. Pelo seu progresso espiritual. Jesus Cristo, o autor da nossa redenção, a imagem do Deus invisível, Criador de todas as coisas, a cabeça da igreja. Sempre lembrando, Jesus Cristo, a cabeça da igreja, e não o cabeça. Amém? Graças damos a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que no outro tempo éreis estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Que coisa linda nessa carta também.
nos apresentarmos santos diante de Deus e inculpáveis. Graças a Deus. E você vê no versículo 2 do capítulo 1, diz aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Então, nós somos sim santos através do sangue de Jesus, através do sacrifício dele na cruz, nós nos santificamos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, maravilha, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O trabalho e os combates de Paulo no seu ministério. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Mais uma vez, ele chama os crentes, os colossenses lá de Colossos, de santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Advertência acerca das falsas doutrinas. Eu estou lendo o capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Advertência acerca das falsas doutrinas. Mais uma vez o apóstolo Paulo alertando. Ele fala dos falsos profetas, ele fala dos falsos obreiros, ele fala dos falsos ensinadores, e agora ele está falando aqui sobre advertência acerca das falsas doutrinas. Vamos ouvir. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então ele avisa aqui que muitos virão com filosofia, com sutilezas, para tentar enganar os crentes de Colossos. E não é diferente hoje.
Nós precisamos tomar cuidado, estudar a palavra para não sermos enganados com tantos filósofos que andam por aí. Vamos observar aqueles que estão pregando a verdadeira palavra de Deus. Eu estou sempre alertando também. Parece até que eu sou a Paula, mas não, é o apóstolo Paulo que está falando. Eu sou irmã Neuza Baldini, serva do Senhor, aí as suas ordens, sempre. Sou pequena, estudo a Bíblia, não fiz curso de teologia, não fiz seminário, mas eu estudo a palavra de Deus. O que eu entendo, eu falo. O que eu não entendo, eu deixo para que um dia, quem sabe, lá na glória, quem sabe que eu vou para a glória, não, eu vou morar na glória, mas será que Jesus vai nos explicar todas essas dúvidas pendentes? Não sabemos. Continuando, esperamos que sim, né? Continuando, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne. A circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Guarde esse versículo no seu coração. Colossenses 2,14. A nossa dívida, o pecado, a nossa separação entre Deus, Jesus nos reconciliou. Ele pagou a nossa dívida, a cédula do pecado, cravou-la na cruz com seu corpo, nos dando liberdade e direito de entrarmos diante de Deus. Isto é maravilhoso. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz com seu corpo. Eu acrescentei que com seu corpo, Jesus cravou na cruz o nosso pecado, a nossa dívida, a nossa cédula, com seu próprio corpo. Colossenses 2, versículo 14. Não esqueça este versículo. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. É por causa desse versículo aqui que muitos pregadores se referem aos anjos até com certo desprezo. Eu não concordo. Este versículo está dizendo que nós não devemos prestar culto aos anjos, nem culto dos anjos. Nós prestamos cultos a Deus. Mas os anjos existiram e existem e exercem o ministério deles. Isso é outra coisa. Então, é um alerta que o apóstolo Paulo faz. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo?
tais como, não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Porque os judeus levavam ao pé da letra a lei, mas não viviam embaixo da graça. Isso é uma explicação muito longa que não dá para fazer numa leitura da Bíblia. Sempre digo que ficaria a leitura muito extensa. Exortação à santidade e ao amor fraternal, capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, olha aí, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Os deveres domésticos. Vós, mulheres, estai sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, mulheres, estais sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo.
Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Capítulo número 4 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Exortação, a oração e a sabedoria. Perseverai em oração, velando nela em ação de graças. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico e Onésimo são enviados aos Colossenses. Saudações finais. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do nosso estado e console o vosso coração. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conservei firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Que carta, né? Ele escrevendo da prisão e fazendo referência dos irmãos que foram fiéis a ele. Eu acho tão importante essas observações do apóstolo Paulo. Eu gosto sempre de ler um pouquinho sobre um resumo da carta. Vou ver se eu consigo ler aqui um pouco sobre esta carta do apóstolo Paulo escrita aos Colossenses. Vou tentar, ver se eu consigo nos minutos que me restam. A cidade de Colossos estava localizada perto de Laodiceia, no sudeste da Ásia Menor, cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso. A igreja colossense, tudo indica, foi fundada como resultado do grandioso ministério de Paulo em Éfeso, durante 3 anos, cujos efeitos
foram tão poderosos e de tão grande alcance que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Paulo talvez nunca tenha visitado Colossos pessoalmente, mas mantivera contatos com a igreja através de Epáfras, um dos seus convertidos e cooperadores naquela cidade. O motivo desta epístola foi o surgimento de ensinos falsos na igreja colossense, ameaçando seu futuro espiritual. Quando Epáfras, dirigente da igreja colossenses e seu provável fundador, viajou com o objetivo de visitar Paulo e informar-lhe a respeito da situação em Colossos, Paulo escreveu esta epístola. Nessa ocasião, Paulo estava preso, possivelmente em Roma, aguardando comparecer perante César. O cooperador de Paulo, Tíquico, entregou pessoalmente a carta em Colossos, em nome do apóstolo. Não está descrita claramente na carta a heresia surgida em Colossos, uma vez que os leitores originais a conheciam bem. No entanto, pelas refutações de Paulo ao falso ensino, deduz-se que era uma mistura estranha de ensinos cristãos, tradições judaicas, extra-bíblicas e filosofias pagãs, semelhante ao sincretismo religioso das seitas falsas de hoje. Tal ensino subvertia e substituía a centralidade de Jesus. Então, observe a preocupação do apóstolo Paulo. É a nossa preocupação hoje. Instruir os crentes, os cristãos, a estudarem a Bíblia, para que não sejam enganados. Isso já acontecia lá no passado. Continuando. Paulo escreveu esta carta para combater os falsos ensinos em Colossos, que estavam suplantando a centralidade e supremacia de Jesus Cristo na criação, na revelação, na redenção e na igreja, e para ressaltar a verdadeira natureza da nova vida em Cristo e suas exigências para o crente. Enquanto der aqui, eu vou lendo. Depois de saudar a igreja e expressar gratidão pela fé, amor e esperança dos crentes colossenses, bem como pelo seu progresso contínuo, Paulo focaliza dois assuntos principais: a doutrina correta e exortações práticas. Teologicamente, Paulo enfatiza o verdadeiro caráter e glória do Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a plenitude da deidade em forma corpórea, o Criador de todas as coisas, e cabeça da igreja, e a fonte toda suficiente da nossa salvação. Enquanto Cristo é todo suficiente, a heresia colossense é totalmente insuficiente, vazia, enganosa e humanista. Vamos prestando atenção. De espiritualidade de superficial e arrogante e sem poder contra os apetites pecaminosos do corpo. Nas suas exortações práticas, Paulo faz um apelo em favor de uma vida alicerçada na suficiência completa de Cristo, como o único meio de progresso de viver no viver cristão. A realidade da habitação de Cristo neles deve evidenciar-se na conduta cristã, no relacionamento doméstico e na disciplina espiritual. 3 características tem esta epístola. Mais do que qualquer outro livro no Novo Testamento, Colossenses focaliza a dupla verdade da preeminência de Cristo e da perfeição do crente nele. Afirma com toda intensidade a plena divindade de Cristo e contém um dos trechos mais sublimes do Novo Testamento a respeito da sua glória. Então, eu vou encerrar aqui porque o meu tempo terminou. Espero que eu tenha te ajudado um pouco no resumo desta carta.
Muito obrigada por ouvir Neuza Baldini. Até a próxima, se Deus quiser. Estarei continuando esta gravação para a glória do Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém.